Está no ar mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Hoje nós vamos falar sobre logística. Logística no Brasil é um problema sério, temos que resolver. Demanda regulação, investimentos e atenção às mudanças climáticas. Ampliar a capacidade de escoamento da produção agropecuária envolve incentivos a investimentos de longo prazo, né? Regulação adequada e atenção às mudanças climáticas, como eu mencionei. Essas foram a avaliação dos participantes de um painel de debate sobre o tema na Global Agribusiness Forum, que integra parte da programação do Global Agribusiness Festival, que aconteceu em São Paulo na sexta-feira passada, dia 28. Então, alguns comentários que foram feitos pelos participantes, né, vale mencionar, no CEO interino da VLI Multimodal, Fábio Marchiori, que vinculou o avanço da logística no Brasil a alguns fatores. O primeiro deles é a regulação, por meio de uma avaliação mais eficiente, por exemplo, da renovação dos contratos de concessão de ferrovias. A própria empresa, a VLI Multimodal, ela negocia com o governo, nesse momento, a renovação antecipada do contrato da Ferrovia Centro-Atlântica, que vence em agosto de 2026. Está antecipando essa renovação. Um outro aspecto importante para alavancar os investimentos em infraestrutura é a parte tributária. O Brasil é um importante fornecedor global de produtos do agronegócio e de outros segmentos. O país não pode exportar imposto, mas o transporte não é considerado parte da exportação, disse o CEO da empresa. Ele diz que a empresa é tributada e tem dificuldade de repassar, então esse imposto vira um custo. Então ele defendeu ainda mudanças na forma da aplicação das outorgas pagas pelos concessionários de infraestrutura ao governo. Segundo o executivo, é importante haver uma determinação de que esses valores vão para os cofres públicos, sejam destinados para novos investimentos em infraestrutura e logística no país. Além dessa ferrovia Centro-Atlântica, a VLI tem uma concessão de um trecho mais ao norte da Ferrovia Norte-Sul, que é uma outra ferrovia importante, e que, segundo o executivo, pelo menos 2/3 do que a empresa movimenta de carga são do agro, principalmente soja, milho, açúcar e fertilizantes. A logística é um grande parceiro do agro, mas demanda investimentos de longo prazo. Então, pensamento de curto prazo dentro da logística, especialmente de granéis, não funciona, disse o executivo. Então, por exemplo, ele citou que o custo para formar um trem de carga de grãos considerado padrão, ou seja, uma locomotiva e 80 vagões, esse custo gira em torno de 75 milhões de reais. Então, segundo ele, nos primeiros 10 anos de existência, a VLI investiu a valor de nominais cerca de 10 bilhões. E hoje ela investe, em média, 2 bilhões por ano. Então, precisa de dinheiro de longo prazo e acionistas de longo prazo. Ela precisa também de uma estabilidade regulatória e uma estabilidade macroeconômica que garanta o retorno do investimento, que o retorno do investimento corresponda ao risco. Só para mencionar dos fatos que aconteceram recentemente, hoje, o Porto de Açu, que fica aqui no norte do estado do Rio, inaugurou ontem 2 galpões para armazenamento de grãos, como soja e milho, atendendo a uma demanda do agronegócio. O Porto de Açu é um porto muito importante pelas suas condições, e pela sua localização. Então, essa área será do grupo Minas Porte
que investiu 104 milhões de recursos próprios num espaço com capacidade para estocar 70 mil toneladas de grãos. O contrato entre o Porto de Açu e a Minesporte é de 20 anos. Então, até então, o Porto de Açu fazia movimentação de cargas de grãos por meio de um terminal chamado de multicargas, onde também maneja outros produtos como petróleo e minério de ferro. Então, a destinação desses galpões específicos para grãos vai trazer mais eficiência para as operações, informou a controladora do Porto de Açu, que é a Prumo. Então, finalmente, o Estado do Rio entra no mapa do agro, disse o presidente da Prumo, Rogério Zampronha. O presidente do Porto de Açu, Eugênio Figueiredo, afirmou que esperava que a unidade só aumentaria a atuação em grãos quando houvesse uma ferrovia, mas a inauguração desses silos provou o contrário. Então, esses silos são é o primeiro passo para a ampliação dos clientes do agronegócio. Então, a logística da distribuição do porto é feita por rodovias, mas a empresa trabalha para a construção de uma ferrovia no local. Então, segundo Figueiredo, o Porto de Açu planeja construir uma unidade que opere só navios de grãos, já que os novos galpões, os novos silos, são expansão do terminal de multicargas. A empresa quer ampliar esse terminal até o fim do ano para elevar a capacidade de movimentação. Hélio, obrigada pela sua análise. Sigam as nossas redes e até o próximo.